Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, Marcos capítulo 16. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, que os irmãos sabem que é domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, porque era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso se manifestou de outra forma a 2 dos discípulos que estavam de caminho para o campo. Indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito ao que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança da ressurreição. Esse é o tema que colocamos em Marcos capítulo 16. A ressurreição é mais do que um fato histórico. A ressurreição é a mensagem que diferencia o Evangelho, não só esta, mas tantas outras mensagens, tantas outras manifestações. Mas a ressurreição faz do Evangelho do Senhor Jesus uma prova absoluta de que Ele é Deus, de que Ele é o Filho de Deus, de que tudo o que Ele falou é verdade, e de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem e habitou entre nós cheio de graça e verdade. A Bíblia faz questão de testemunhar, mais de 7 vezes pelo menos, Jesus aparece para pessoas distintas. Lá em Atos diz que aproximadamente 40 dias ele esteve com os discípulos, aparecendo e ensinando acerca do reino de Deus, já ressurreto. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, confirmando a ressurreição, mostra que ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez só, mostrando que não foi uma alucinação, que não foi apenas uma ideia, ou alguém viu algum fantasma. Na verdade, onde o Evangelho era pregado, o Evangelho, no Novo Testamento, o Evangelho é Jesus, que veio, que habitou entre nós, que morreu em nosso lugar, ressuscitou e Ele voltará. Este é o resumo do Evangelho. O Senhor Jesus em todas as manifestações dele. E a ressurreição é a prova cabal do poder do Evangelho, da verdade do Evangelho e da singularidade do Evangelho. É a única mensagem, não é uma delas. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É Jesus, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Nenhuma outra religião, nenhum outro líder, nenhum outro Messias. Em Israel já apareceram vários Messias, para aqueles que não sabem.
vários homens se levantaram dizendo: é o Messias, e alguns seguiam, mas eles morreram. O Senhor Jesus morreu por nós, através da morte somos salvos, mas Ele ao terceiro dia ressuscitou entre os mortos, ressuscitou dentre os mortos, e a mensagem é tão poderosa, tão forte, que tentaram desde o início dizer que não foi bem assim. Alguns mentiram dizendo que o corpo foi roubado, e hoje os cientistas modernos tentam dizer que não foi morte, talvez ele desmaiou e depois pegaram o corpo dele. Imagina, aqueles discípulos medrosos, e se Jesus aparecesse para eles depois da morte, apareceria todo fraco, todo ferido, todo machucado, e eles jamais creriam num Cristo ressurreto dessa maneira. Eles não dariam a vida, eles não seriam encorajados, eles não seriam transformados, se eles não vissem realmente aquele que eles amaram, que eles acompanharam, viram morrer, agora ressurreto, cheio da glória, um corpo glorificado, e não um fantasma. Eles fazem questão, tanto Paulo, como João, como Pedro, de falar: nós comemos com ele, nós o tocamos, nós apalpamos. Era um corpo dele mesmo, era o corpo dele, mas glorificado agora, um corpo que comeu com eles, nós comemos com eles. Eles fazem questão de anunciar isso no Evangelho. Ele comeu peixe com eles, ele comeu pão, e você não via os alimentos assim dentro dele, mas o mesmo corpo ressurreto também atravessava a parede, também sumia diante deles. É o corpo ressurreto, é o corpo glorificado, que todos que creem em Jesus receberão o seu corpo glorificado, porque ressuscitarão no último dia. A mensagem da ressurreição é a essência do Evangelho, é a essência do Evangelho. E aí o texto mostra, primeiro, que a mensagem da ressurreição é a esperança da vitória contra a morte. A morte que assusta os homens, que gera tantos pensamentos, tantas ideias, tantos medos, a morte que ronda o pensamento dos homens. A Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído será a morte. A mensagem da ressurreição, a verdade da ressurreição, é uma esperança. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá, e viverá eternamente na intimidade com Ele. É a mensagem que esta vida não é tudo, pelo contrário, é uma passagem, somos peregrinos. A ressurreição é a mensagem da esperança, que nós temos vitória contra a morte. A morte não é um ponto final, é uma vírgula. Nós viveremos eternamente com Ele, se cremos nele, se confiamos nele, se realmente estamos em Cristo. Segundo lugar, a mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança aos verdadeiros adoradores. Interessante que o texto mostra, e Marcos repete o nome das mulheres, até parece que de maneira redundante. Ele fala várias vezes, nesse trechinho do capítulo 15 e 16, versículo 1, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Eles perguntam: por que as mulheres estavam ali? Cadê os discípulos? Amados, se Marcos e os evangelistas quisessem escrever um livro, um evangelho, para poder impressionar as pessoas, para que as pessoas pudessem crer, jamais eles colocariam que mulheres foram as que viram primeiro. O fato deles registrarem que foram as mulheres é até mais uma prova que é a verdade do Senhor, que realmente eles escreveram o que eles viram, o que aconteceu de fato. Porque quem acreditaria no testemunho de mulheres naquele momento, naquele tempo histórico? Mas o Senhor Jesus aparece primeiro para as mulheres. Por quê? Porque o coração delas estava cheio de adoração por Ele. Elas foram lá para ver o corpo, para poder estar, o texto fala aí, compraram aromas, versículo 1, um símbolo aí de adoração, né? Compraram aromas, foram embalsamá-lo, chegaram bem cedo. O adorador busca o Senhor logo bem cedo, quer estar com Ele todos os dias. No versículo 2, muito cedo, no primeiro dia da semana, e quando chegam lá, o que eles encontram? A pedra que não podia ser removida por homens, está removida. Ou por homens, que eu digo, né? Teria que ser um grupo grande, aquilo, os soldados que colocavam, as mulheres jamais conseguiriam entrar, e de repente a pedra foi removida. Há coisas que nós não vamos fazer, mas o Senhor vai remover com o poder dEle. O Senhor vai remover pedras, o Senhor vai abrir portas, a chave está nas mãos dEle. Elas chegam ali, a pedra foi removida, e tem ali um anjo, e o anjo já olha para elas, elas ficam surpreendidas, e ele fala: não vos atemorizeis, vocês buscam a Jesus, o Nazareno,
ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e não está mais aqui. Aleluia! Vê de onde ele tinha sido posto, mas vocês devem ir falar aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante, lá o vereis como ele vos disse. Jesus várias vezes falava para eles: eu vou morrer e ressuscitar, o Filho do Homem vai ressuscitar, o Filho do Homem vai ressuscitar, e eles não entendiam, e Jesus aqui diz para eles que eu vou fazer aquilo que eu disse. Às vezes Deus fala tanto com a gente e a gente não está percebendo, e parece que em algum momento a nossa mente desperta: olha, o Senhor está falando comigo. Amado, como que Deus fala conosco? Lógico, é um tema amplo, mas uma das maneiras é quando você percebe que várias coisas estão falando sobre você acerca de um tema. Quando Deus fica muito temático conosco, é porque Ele está falando conosco sobre aquele assunto. Preste atenção no que o Senhor está te falando. Mas essas mulheres foram adorá-lo. Os verdadeiros adoradores, eles têm esperança. Por quê? Porque eles creem que a ressurreição é uma prova plena de que nós estaremos com Ele eternamente o adorando. Pessoas acham que a eternidade é um lugar monótono, um lugar estático. Amado, na presença de Deus sempre tem movimento, tem alegria, tem plenitude, tem paz, tem vitalidade, é inexplicável. Eu só consigo explicar o céu de uma maneira: imagina um momento que você já teve de maior experiência com Deus, plenitude de Deus, e multiplica isso por milhares e milhares, milhares, milhares. Ou seja, os céus, eles nos aguardam, e é o lugar dos verdadeiros adoradores. É uma esperança para quem adora a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, tem esperança na ressurreição. Terceiro lugar, a ressurreição é uma mensagem de esperança para restauração e para o perdão daqueles que são discípulos dele. Porque, irmãos, Deus não espera que a gente seja perfeito na nossa fé, o tempo todo acerte. Deus não espera que a gente não cometa equívocos. O texto mostra mulheres que foram ao túmulo, viram Jesus, e mostra os discípulos escondidos, amedrontados. E é interessante que quando o anjo fala com elas, não diz assim: olha, vocês estão de parabéns, vocês são as mais adoradoras aqui. Não, a mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança para as nossas fragilidades, porque Deus, o anjo diz assim: olha, fala para os discípulos e a Pedro, e ainda faz o destaquezinho. Só Marcos que dá esse detalhe, que Pedro guardou e contou para Marcos, possivelmente. Mas e a Pedro? Aquele que negou, aqueles que estão amedrontados, aqueles que estão limitados na sua fé, a mensagem da ressurreição vem para eles, para renová-los, restaurá-los, para edificação da sua fé. Quando Jesus aparece para eles, já ressurreto, Jesus repreende a incredulidade, mas Jesus se revela para eles. Jesus, ele vai olhar para nós e mostrar as áreas da nossa vida onde a incredulidade de alguma forma está limitando, e ele vai nos encorajar, nos fortalecer e mostrar: olha, eu estou vivo, você pode crer mais, você pode confiar mais, você pode ir além do que você já foi, você pode crescer nas áreas que estão atrofiadas na tua vida. A mensagem da ressurreição, amado, é uma mensagem de restauração em nossa vida. Ele ressuscitou, então eu posso experimentar mais de Deus na minha vida. Eu posso experimentar mais graça sobre a minha vida. A Bíblia diz, irmãos, que o poder da ressurreição, Efésios capítulo 1 e 2, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está sobre a igreja, ele está sobre nós. Aquele que ressuscitou e também ressuscitou outros mortos, ele é poderoso para ressuscitar a nossa fé, para restaurar a nossa esperança, para restaurar a alegria que foi embora, para restaurar, amado, a coragem do nosso coração, para restaurar a fé de que você e eu vamos superar os dias maus da vida e vamos voltar a ser cheios da graça e do poder de Deus em áreas que talvez foram minadas no momento de dúvida, de tristeza, como diz o texto no versículo número 8 de Marcos 16, eles fugiram porque eles estavam cheios de temor, assombro, medo, e nada disseram a ninguém. Ou melhor, elas, falando aqui das mulheres, elas ficaram apavoradas, mas o texto fala que os discípulos também estavam assim amedrontados. Em último lugar, quarto, a mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança
que gera autoridade na vida dos discípulos. A ressurreição, ela nos dá autoridade. O texto mostra que a partir do momento que Jesus aparece para eles, no versículo 14 em diante, Jesus censura a incredulidade, Jesus se manifesta a eles. Jesus diz: por que vocês não creram daqueles que vocês ouviram? A Bíblia diz que mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Às vezes a gente gostaria de ver, sentir, para crer mais. Amado, nós precisamos crer pela palavra que nós estamos lendo. Quanto mais a tua fé e a minha não dependem do que a gente vê e do que a gente sente, mais esta fé é legítima, mais esta fé é genuína, ela é especial. É óbvio que nos alegra quando a gente vê e sente algo, mas não é necessário ver para crer. Nós precisamos crer para ver as manifestações e se alegrar nele. Mas o texto diz que Jesus aparece e fala assim: olha, ide por todo o mundo. Versículo 15 em diante, a chamada de grande comissão, que Mateus também vai descrever dessa maneira. Jesus então mostra: olha, eu ressuscitei, por isso vocês podem ir por todo o mundo, por isso vocês podem avançar por todos os lugares, porque eu estou vivo, eu irei com vocês, eu estou vivo, estarei ao lado de vocês. A mensagem da ressurreição me dá esperança, me dá coragem para pregar o evangelho, para expulsar os demônios, para ministrar cura, porque o meu Senhor Jesus, Ele está vivo, Ele habita em mim e Ele anda conosco. O que diz em Mateus 28: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A mensagem da ressurreição é que nos dá essa esperança e essa coragem, autoridade, porque a autoridade não é minha, no sentido inerente, ela foi me dada pelo meu Senhor, e eu creio nele, eu ando com ele, por isso não temerei mal nenhum. E aí Jesus fala: vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, em nome do Senhor. Os sinais vão acompanhar vocês. Vocês não vão ficar correndo atrás desses sinais onde vocês ouviram falar. Vocês vão ser manifestadores dos sinais. Os sinais vão acompanhar você. Você vai perceber Deus te usando. Você vai perceber, quando olhar uma necessidade perto, você vai ser movido para orar, ministrar, ser canal de Deus para curar vidas, para pregar o evangelho e expulsar demônios. Vocês vão pisar em serpentes e escorpiões. Versículo 18 diz: pegarão serpentes e alguma coisa mortífera beberem, se puser, não lhe fará mal. É óbvio que Jesus não está falando para você ficar por aí se exibindo, tomando qualquer coisa, comendo qualquer coisa, dizendo que nada vai te fazer mal. Ele está falando aqui de livramentos, onde você e eu podemos tomar e comer coisas sem saber, e às vezes até pessoas tentar de alguma maneira nos atingir. O Senhor está dizendo: eu vou estar livrando vocês de todos os males, eu vou estar guardando a vida de vocês daquilo que tentarem contra vocês. Amada, a mensagem da ressurreição, ela renova a nossa autoridade. O nosso Senhor vive, o nosso Senhor Jesus, Ele vive. Você pode ir a Jerusalém, querer conhecer lá o Jardim do Túmulo, que é uma possibilidade, e eu já fui 2 vezes, eu me impressiono como que as pessoas se emocionam tanto, e cada um, é óbvio, vai ter a sua experiência, talvez, lembrando da ressurreição do Senhor, mas aquele jardim foi todo construído com uma finalidade turística, não é 100%, ou melhor, é 100% de certeza que não era ali. É apenas uma maneira de você imaginar como foi no tempo de Jesus. Você pode entrar lá, mas o túmulo está vazio, se é que aquele era o de Jesus, e mesmo se fosse, ele não estaria ali, e o poder não estaria ali. O poder está sobre aqueles que creem e andam na presença do Senhor Jesus, que andam com Ele, que conhecem o Senhor. Irmãos, crer na ressurreição é que dá sentido a toda a nossa fé, faz diferença a toda a nossa vida. O Evangelho não é apenas uma grande história, uma grande experiência para se ler. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. Ele transforma porque Ele é real, Ele transforma porque Jesus é real. Os homens tocaram, apalparam, viram, experimentaram, e hoje todo aquele que nele crê, o experimenta, é revestido por Ele, é consolado por Ele, é instruído por Ele. Quem crê se relaciona e anda com Jesus 24 horas por dia. Quem crê em mim, disse o Senhor, ainda que morra, viverá. Em 1 Coríntios 15, primeira carta que Paulo escreve,
aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é em vão, é vã. Se você e eu não crermos na ressurreição, o apóstolo Paulo chega a dizer: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não há sentido na vida, não há sentido no cristianismo, não há sentido de você ser um evangélico, não há sentido. Agora, se você e eu cremos que o Senhor Jesus ressuscitou, e esse crer não é um consentimento intelectual apenas, mas se eu e você cremos isso como uma verdade absoluta que realmente faz parte da nossa vida, vale a pena tudo que a gente faz para Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena congregar, vale a pena servir a Deus, vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena se santificar cada dia mais, porque eu creio que Ele ressuscitou, e nós vamos ter um encontro com Ele no dia do Senhor, e o dia do Senhor tudo será restaurado. Crer na ressurreição me fortalece para enfrentar as dores, para enfrentar as provações, para manter-me fiel a Deus, mesmo quando eu não vejo resposta, mesmo quando eu não vejo saída, eu mantenho fidelidade a Ele, porque eu creio no dia do Senhor, onde nós ressuscitaremos, e tudo que passamos aqui será superado, as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, e nós estaremos para sempre com Ele, celebrando cada dia que nós nos mantemos fiéis ao Senhor, dizendo não ao pecado, não ao diabo, vivendo em santidade, porque Ele ressuscitou. Vale a pena fazer o que é certo, perder dinheiro para manter-se honesto, vale a pena renunciar tudo, vale a pena enfrentar o luto, a dor de perder alguém que nós amamos, mas nós que cremos na ressurreição, temos a certeza de que encontraremos com aqueles que partiram com o Senhor. Consolai uns aos outros, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, com a certeza que os que partiram com o Senhor, nós os encontraremos e estaremos para sempre com o Senhor. Quando enfrentar a dor, enfrentar as provas, enfrentar o luto, ou se santificar se torna difícil, é porque nós estamos pensando que este mundo que nós estamos caído é o único que nós teremos. Quando perdemos a dimensão da eternidade, nós começamos a não conseguir ter forças, coragem para enfrentar o dia a dia, não conseguimos ter inspiração para se santificar mais a Deus, porque começamos a nos apegar e achar que este mundo é tudo que nós teremos. Mas quem crê na ressurreição, amado, abandona os prazeres transitórios do pecado, prefere a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito. Não é a glória de Cristo, é o opróbrio de Cristo. Hebreus capítulo 11 diz que Moisés preferiu ser envergonhado com o povo de Deus, ser perseguido, do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele viu a Jesus. Quem vê a Jesus vê a eternidade. Quem vê a Jesus vê a glória de Deus, vê que esse mundo passa, mas aquele que anda com Deus viverá eternamente com Ele. Se Cristo ressuscitou, vale a pena tudo que a gente faz para a glória de Deus. Se Ele ressuscitou, vale a pena se santificar, amar, pregar para as nações, vale a pena investir financeiramente no reino de Deus. Se Ele ressuscitou, vale a pena largar entretenimentos, distrações deste mundo, amá-lo cada dia mais, buscá-lo pela madrugada, buscá-lo pela manhã, amar sua palavra, ir ao trabalho, ir à escola, fazer tudo, mas sem precisar das coisas deste mundo, amando o Senhor acima de todas as coisas. Vale a pena viver intensamente para Ele. Quanto mais o amamos, mais amaremos a eternidade e mais nos desapegaremos a este mundo. Se Ele ressuscitou, o nosso futuro é incomparável, indescritível e glorioso. Ele vem, Ele está vindo. Que nós possamos viver à luz da ressurreição. É isso que tem mudado a história dos homens e mulheres que creem em Jesus. É crer e amar o dia da vinda do Senhor, crendo que Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Que o Senhor Jesus nos abençoe para a glória dEle. Maranata, vem Senhor Jesus, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Glória a Deus.